Tudo bem, pessoal? Paz do Senhor a todos. Estou passando por aqui para compartilhar uma palavra com vocês, que é bastante importante nos dias de hoje. A gente se pergunta muitas vezes, meu Deus, quantas denominações? Será que todas estão certas? Será que todas estão erradas? Por que Deus permite tantas igrejas abrindo, né? Com tantos ensinamentos diferentes, alguns mais conservadores, outros menos. Aonde vamos chegar com tudo isso? Eu acredito que Deus ele nos deu a chance para conhecermos a sua palavra. E não podemos ficar julgando as igrejas por serem mais ou menos tradicionais, por terem mais ensino bíblico ou menos ensino bíblico, mas devemos olhar sim se elas estão dentro da doutrina cristã, se elas estão dentro daquilo que é ensinado por Deus, se elas estão em conformidade com a Bíblia. Agora, o julgamento cabe a Deus e a mais ninguém. Não adianta ficarmos debatendo questões que nem nós sabemos a realidade delas e aonde vamos chegar. Não adianta ficarmos no campo das ideias, do eu acho, das teorias, enquanto que o que vale é seguir a palavra, é fazer bem ao próximo, é amar o próximo como a nós mesmos e Deus sobre todas as coisas. E isso se define em dar o alimento ao necessitado, dar a roupa ao que não tem, a visitar o que está preso, o que está doente, a fazermos aquilo que a humanidade está perdendo, porque o amor está esfriando. Agora, eu, como pastor, eu oriento a você a não ficar pulando de igrejas em igrejas, a se alimentarem em outros apriscos, porque Deus nos deu a igreja, nos deu a denominação para que possamos ali ter o aprisco segundo a vontade dele, para aquele povo que fomos chamados a cuidar, a arrebanhar. Porque esse povo não é nosso, esse povo é de Deus, as ovelhas são de Deus. Mas nós, como pastores, fomos chamados para cuidar dessas ovelhas. Como diz aqui em Romanos 13, 1, 5, todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Então, se você se sujeita à igreja A, B, C e D, você não está tendo uma autoridade sobre a sua vida. Você precisa se conscientizar que você deve estar debaixo de uma única autoridade. Ah, mas eu só vou visitar de vez em quando uma igreja, eu só vou lá quando me convidam. Não, eu vou por curiosidade. Não faça isso, irmão. Porque cada uma tem o seu objetivo. E se você começar a se alimentar, né, em todas essas igrejas, vai te dar uma congestão. Então, eu te convido a se conscientizar, se sujeite à doutrina da sua igreja, se sujeite aos costumes da sua igreja, se sujeite às autoridades da sua igreja. Não comece a pular de galho em galho, porque isso é muito perigoso. O galho pode quebrar e você pode ficar sem igreja, a ser mais um desigrejado, mais um crente frustrado, como tantos que nós vemos por aí, mesmo nos canais, inúmeros canais do YouTube, onde um fala mal do outro, onde um fuxica mal do outro, aonde um busca o erro do outro. Você acha que isso é certo? Você acha que essas pessoas vieram com autoridade de julgamento sobre a igreja do Senhor? A perseguição está começando pela própria igreja. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor não está no seu aprisco. Porque a igreja do Senhor não está cuidando das suas ovelhas. Porque a igreja do Senhor está perdida. A sã doutrina é a sua voz. Lá em 1 Timóteo 1, 3 ao 4, diz assim: Paulo fala para Timóteo avisar alguns para que parassem de ensinar outra doutrina, para que o correto fosse preservado. E qual é o correto? O correto é a Bíblia, é a palavra de Deus, é consultar as Escrituras, é estudar o que Deus nos manda estudar, é ser cheio da palavra do Senhor, sem omitir o Espírito, ser cheio do Espírito para ser fiel à palavra. Isto é o que nós ensinamos, isso é o que devemos buscar. Porém, se você tem uma igreja, se você tem um pastor, sujeite-se a ele.
fique na sua igreja. Não comece a visitar igrejas, porque isso vai acabar te confundindo e vai acabar fazendo com que o único que perca seja você. Então, tenha consciência para que possamos viver a igreja que Deus nos deu. Se Deus te deu a igreja da Assembleia de Deus, fique na Assembleia de Deus, persevere na Assembleia de Deus. Se Ele te deu a Batista, persevere na Batista. É lá que Deus quer, lá é o seu aprisco. Ore ao Senhor. E se Deus te deu a Eucana, fique na Eucana, persevere na Eucana. Ali há o alimento que você precisa. Então, essa mensagem fica para todos aqueles que realmente compreendem o que é se sujeitar à doutrina. Não se alimente em outros apriscos. O Senhor tem um alimento certo para cada igreja. Deus abençoe.